tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal, né? De impressão 3D também, tá? Nesse vídeo vou trazer aí Luffy Gear 5, né? Essa peça foi uma encomenda, né? Que a gente pediu aí para mim fazer ela. E aí já gravei também passo a passo do processo, né? E aí tô trazendo aí para vocês essas etapas desse processo, tá? Então aí foi basicamente como eu já comentei no último trabalho que eu trouxe para vocês, tá? É de impressão 3D também, tá? Nesse eu utilizei a base de filamento, então tá aí a Ender, né? Com esse filamento verde, trazendo aí a base para vocês, tá? Então a base simples, nada muito complexo, tá? Bem de boa também. Levou em cerca mais ou menos de umas 4 horas, 3 horas, não lembro muito bem, para imprimir essa base, tá? E esse filamentinho ele é bem legal também, bem resistente, gostei muito, tá? E o personagem eu trouxe aí de resina, tá? Todos os personagens eu sempre trago de resina, tá? A base, se for muito complexa, dependendo do que for, aí sim eu trago de filamento, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de filamento, hoje a gente tem vários tipos de filamento, tá? Para quem não entende, eu gosto sempre de trazer aí uma informação assim bacana. Esse filamento que eu estou utilizando, ele é o PLA, tá? Por quê? Qual a diferença? Tem o PLA, tem o ABS, tem o PETG, né? E aí vai. Eu já tive contato com o PLA e o ABS. O PLA, ele é um plástico onde a temperatura de fusão dele, né? Ou seja, para ele sair do estado sólido e ir para o estado líquido, é mais baixa. Ou seja, para você trabalhar com ele fundido, né? A temperatura é mais baixa, tá? 200 graus, 205 graus, você já consegue trabalhar com esse material, tá? A mesa também 60, 65 você consegue trabalhar de boa com PLA. O ABS ele é um pouco diferente, por quê? Porque o ponto de fusão dele é um pouco maior, tá? Então é de 210, 220 a 240 graus, então é muito quente o bico, tá? A mesa também pode, né, subir aí de 60 para frente também, né? Tem mesa que o pessoal trabalha até com 100 graus de mesa, 90 graus de mesa, beleza? Mas aí qual a diferença? O ABS ele é mais resistente, né? Ele é mais, porém, é mais complexo trabalhar com ele, tá? O vídeo aí também, eu usei a minha impressora de resina, tá aí, né? Utilizei a minha Creality, como eu falei, para fazer aí o personagem. Então, como vocês podem observar, eu tô todo equipado aí com meus EPIs. Por quê? Porque a resina é tóxica. E essa, inclusive, o cheiro dela é muito forte, tá? E aí, já fui fazer os acabamentos, né? Então, tá aí, eu fazendo os acabamentos. Então, dividi essa peça, pessoal, em várias partes, tá? Porque essa peça ficou grande, ficou bacana essa peça, tá? Então, já tô com minha micro retífica aí lixando, tirando as imperfeições, tá? Então, uso aquela escovinha ali para tirar o excesso da poeira, tá? E aí, sempre olhando bem detalhadamente aí, para não ir com essas imperfeições na peça, tá? Então, já vou para a parte do Prime, então eu já tô jogando o Prime ali sempre com o soprador, né? Para poder secar mais rápido, agilizar meu tempo, tá? Então, como vocês podem ver aí, foram muitas partes, tive que dividir essa peça aí em várias partes, tá? Então tá ali uma parte da mão, né? O personagem, a base, e ainda tem outras partes aí, né? Então, esse Luffy aí, ele é o Nika, se eu não estou enganado, no anime, né? Eu não cheguei a assistir ainda essa temporada do One Piece, né? Mas, pelos alguns trechos, algumas animações que eu vi, ficou bem da hora também, beleza? Então, vou seguir aí para vocês, vou demonstrar aí para vocês acompanharem aí essa parte aí do Prime, beleza?
E aí, pessoal, tô jogando aí a tinta preta, né? Como eu falei, o preto ele fixa melhor, né? Ele dá mais nitidez, ele traz um bom trabalho, tá? Aí no caso eu utilizei o aerógrafo, né? Para poder passar esse preto aí, né? Então fui passando várias camadas, usei tinta de caneta nanquim, né? Na verdade, nesse caso eu estava fazendo os testes para verificar como funcionaria essa tinta e ela saiu muito bem, né? Então eu começo a pintura, tá? No Luffy, comecei a pintar a calça dele ali de branco, né? Então assim, esse Luffy aí, as tonalidades dele não são muito distintas, né? Então é mais ali pro branco, cor de pele, tá? Então eu só fui mesclando ali, colocando sombreamento, como vocês podem acompanhar no vídeo aí. E aí eu utilizo essa tinta tecido, né? Eu dissolvo ela e vou fazendo, mesclando, pintando. Gosto muito do resultado, tá? Uso também tinta PVC, tá? Então vou sempre atento nos detalhes, tá? Gostei muito aí desses detalhes que eu fui colocando. Vou passando a camada, seco, passo outra camada e aí vai, tá? Esse personagem ele ficou muito bacana também, a peça, tá? Ficou, assim, foi bem desafiador porque essa mão dele ali ficou bem pesada, né? Então foi muita resina, né? Porque no caso eu fiz de resina. E aí, quando foi para montar na base, né? Ficou complicado porque o boneco também ficou um pouco pesado, né? Eu tive que colocar uma artezinha para poder segurar, como vocês vão poder acompanhar lá no final do vídeo, tá? E aí também mesma coisa, fui passando várias camadas aí na mão, né? Nesse punho fechado aí. E aí fui passando camada, secando, passei mais outra camada até chegar na tonalidade. Não gostei dessa tonalidade. Aí o que eu fiz? Eu misturei ali com o laranja, né? Para trazer uma tonalidade um pouco mais escura, porque estava muito pálido, digamos assim. E aí eu fui teste, né? Então assim, quando você mexe com modelagem, com pintura, com 3D, você tem que sempre estar fazendo testes, né? Verifica de uma maneira, tenta de outra e até sair o melhor resultado possível, tá? E aí gostei bastante, né? Sempre utilizando os pincéisinhos aí, né? Então nessa peça eu utilizei bastante o pincel mais fino, né? Porque como são detalhes mais pequenos, né? Mais minuciosos, digamos assim. Então eu tive que utilizar bastante desse pincel, tá? E aí, como vocês podem ver, sempre ali, ó, misturando, passando, testando, né, para verificar qual a tonalidade ficaria melhor, né? E aí fui passando em cada parte aí dessa peça, beleza, pessoal? Então assim, não assisti, tá? Não cheguei a assistir esses episódios ainda vou tirar um tempo para poder assistir, né? O Luffy nessa transformação Nika aí. E assim, ficou bem da hora, né? Como eu comentei, vi alguns trechos de uns vídeos aí em algumas redes, tá? E aí não cheguei a assistir o anime, mas pelos vídeos eu consegui identificar a animação, ficou bem fluida, né? Ficou bem legal, bem bacana, tá, pessoal? E aí tá o resultado, né? Como é que ficou mais ou menos a pintura já, tá? E aí eu sempre vou pintando um pouco e aí vou mostrando na câmera para vocês como é que tá ficando, né? Então aí já tá quase todo finalizado, já colei a perna ali, continuei pintando, né? Falta essa parte dessa nuvem que ele tem em volta do pescoço, né? E aí vou para a parte de montar mesmo a peça em si, tá? Então sempre secando com o secador sempre tá ali do lado, né? Para me ajudar, né? Para facilitar aí, né? Na hora de secar, tá? Porque o que acontece, pessoal, eu tava fazendo essas peças mais final de semana, né? Sábado, domingo, então eu sempre tirava aí para poder fazer essas peças, né? Então geralmente deixava elas na máquina aí durante a noite e aí finalizando eu já pegava a parte da manhã e o resto do dia para fazer acabamento e pintura. Então assim, como vocês podem ver, é bem correria, né? Então eu sempre tento utilizar esses artifícios, essas ferramentas para agilizar o tempo, né? Otimizar meu tempo, tá? Mas assim, sempre trazendo também, claro, né, o melhor resultado possível, né? E assim, pessoal, gosto demais de trabalhar assim, essa questão da impressão 3D, achei genial assim, quando começou a ficar mais acessível, né, mais fácil, porque quem trabalha com figuras, com modelagem, assim, dá para você fazer muita coisa, cara, dá para fazer muita coisa, assim, é um dos trabalhos que eu faço, né, são os action figures, são as esculturas, só que tem vários outros tipos de solicitação, né,
tem encomenda, logo, peças para a área de engenharia, assim, então a impressão 3D você consegue desenvolver vários trabalhos, tá? Se você conseguir modelar, como eu tinha comentado, né, você consegue trazer aí vários tipos de trabalho, consegue atender vários tipos de públicos, né, e é muito bacana, cara, eu gosto bastante, tá? E aí, pessoal, como vocês observaram também, eu utilizei a nanquim, então, como eu falei, caneta nanquim sempre tá ali do meu lado ali, principalmente o rosto, né, eu gosto muito de utilizar partes pequenas, né, para fazer o rosto, né, porque a peça, pessoal, o rosto ele tem que ser o mais próximo possível do personagem, tá? Então por isso você tem que utilizar aí esses artifícios aí para trazer um bom resultado, tá? Então eu uso o pincel, eu uso a caneta nanquim, vou pintando, vou trazendo, vou testando, né? Para trazer aí o melhor resultado possível, tá? Beleza, pessoal? Então sigam aí acompanhando aí o restante da pintura, né? Para vocês verificarem o resultado, beleza? E aí, pessoal, tô pintando aí já a parte do punho, né? Então ficou bem grande, quase o tamanho da minha mão aí, ó, como vocês podem observar, né? Então assim, vocês observaram que eu lixei ali, né? Então ficou algumas imperfeições, eu tive que lixar, fazer um acabamento ainda, né? Então acontece, pessoal. E aí é pintando, secando, e aí eu vou para a parte também de montar, né? Na base, que para mim foi a parte mais desafiadora aí, tá? Então sempre acompanhando ou verificando essa questão, tá? Trazer um bom resultado aí, né?
E aí, como vocês podem observar, é uma peça que ela ficou bem complexa também. Se você for parar para analisar, o Luffy ele está numa posição bem diferente ali, né? Ele está usando o seu poder de esticar, né? E aí, meio que esse punho dele, meio que essa parte da perna dele dá essa volta, né? Então, para pintar e para montar, foi bem trabalhoso, foi bem desafiador, né? Foi um projeto que eu gostei bastante de fazer ele aí, mas ficou muito legal também, tá? Inclusive, estou com outra encomenda, né? Dele para poder fazer aí, tá? Então, assim, foi bacana, gostei, chamou bastante atenção aí, tá? E aí eu tô continuando aí com o Luffy em si, né? Que é pintando e retocando a parte da calça dele, né? De branco, né? Como eu falei, ele tem uns tons bem parecidos, então facilitou nessa questão da pintura aí, né? Que a calça é branca, essa camisa dele fica branca, o cabelo ficou branco, essa nuvem eu não pintei totalmente de branco, eu coloquei mais pro tom do cinza também, assim, para destacar, como vocês vão poder ver aí no resultado final, tá? E aí é sempre mesclando as cores, trazendo aí sempre cores parecidas com a referência, né? Então sempre estou ali com a referência dando uma olhada com o celular do lado, não dá para perceber no vídeo aí, mas perto da luz eu coloco uma imagem, né? Para poder estar acompanhando, né? Olha como está ficando bacana. Daqui você já consegue ver o destaque da pele dele, né? Então já puxei mais assim uma tonalidade mais pro laranja para destacar bom, porque senão ia ficar umas cores muito opacas, né? Porque ele já é branco, né? Então por isso que eu tentei trazer aí essas cores mais vivas, digamos assim, né? Então estou na parte ainda ali de pintar a nuvem, né? Já como vocês podem perceber aí. Então a nuvem eu trouxe mais assim para a tonalidade do cinza mesmo, beleza, gente? E aí, pessoal, toda vez que eu for fazendo um trabalho diferente, eu vou gravando, vou trazendo aí para vocês. Então só não esqueçam aí de seguir, tá, pessoal, o canal para dar uma força aí, se inscrever, comentar, compartilhar, que aí ajuda demais, beleza? Então também, se você tiver interesse em algum material, também é só entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o Instagram depois aí para vocês na capa, né? Para vocês entrar em contato caso vocês tenham interesse aí em alguma peça específica, beleza, pessoal? E aí, continuando aí, tô já finalizando a nuvem, né? A nuvem aí do personagem, né? E agora eu vou para a parte do chapéu. O chapéu eu tive que mesclar algumas cores para ficar próximo, né, da minha referência, tá? Então ficou bem bacana também, gostei bastante aí também do resultado, né? Como vocês vão poder acompanhar. E aí passei um tom sempre do tom mais escuro para o tom mais claro, né? Então coloquei esse tom aí mais escuro, depois fui passando outras tonalidades aí, né? Como vocês podem perceber, são vários detalhes, né? Então às vezes complica um pouco para você poder colorir, por isso que é bom deixar dividido, separado, né? E pintando e colando, que aí facilita mais, né? Mas aí também deu certo também de trazer as cores bem bacana, bem legal aí para a peça, beleza, pessoal? E aí, como vocês podem ver, já estou quase finalizando, já está quase pronto aí, ó. Eu só vou para a parte aí de montar, né, essa peça aí, né? E aí sempre com o secador, vou colocando ali as tonalidades da sandália dele e o secador sempre ali do lado ali para dar essa força e para dar essa ajuda aí, tá? E aí mais uma vez dando uma retocada aí nesse pincel, nesse chapéu, né, com o pincel, e a caneta nanquim ali do lado, sempre ajudando também nesses detalhes mais pequenos, né? Então, como eu falei, ajuda demais, tá? Então, para não correr o risco de você usar um pincel e borrar a pintura, ter que retocar novamente, você já usa a caneta nanquim aí, que já facilita demais, tá, pessoal? Fica muito bacana, tá? Então ficou bem grande, assim, a peça em si deu mais de 19 centímetros, tá? Então ficou bem bacana mesmo, né? Essa maneira que ele ficou exposto na base também, ficou bem legal, né? Eu tô dando mais uma retocada, achei assim meio faltando alguns pontos ali, e eu tô só retocando mesmo, né? Porque se você for para analisar, a peça ela já tá praticamente finalizada, né? Então só dando uma acompanhada ali para verificar se está tudo ok. E aí sigo
com a minha pintura, né? Agora é a parte mais complicadinha, que foi expor a peça na base, né? Então estou ali colocando, né? Bacana. Aí eu tive que colocar umas hastes de metal também, né? Para poder segurar bacana, senão não iria segurar. Tive que fazer alguns furos na peça para poder colocar essas hastes. Coloquei uma base também embaixo do personagem, tá? E aí, pessoal, basicamente já está finalizado. Então deixo aí com o som do cover, né, da abertura do anime, com o resultado final. Até a próxima! Break of romance dawn. Never can say that the